Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Irrestrito Podcast. Quem que tá hoje? Hoje a gente tá com uma convidada super bacana, né? Foi minha contemporânea de faculdade, né? Eu não sei se ela formou um pouco antes ou um pouco depois, mas eu sei que foi na mesma época. Então a gente tá com a Anne Pontes. Obrigado, Anne, por estar aqui, obrigado por estar compartilhando aquilo que você tem feito e eu tenho acompanhado um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, gente, fiquei muito feliz de ser convidada, né? Foi uma honra quando o Deller me chamou. E a gente tá aí, né? Na época da Unigram, ali, firme e forte. Estamos aí. O Deller, na época, minha vida profissional, assim, começou já daquele jeito. Não sabia o que ia fazer. Na época eu fazia biomedicina e aí a gente se conheceu na faculdade. Você não me conheceu no odonto, né? Na odonto? Você começou... Então, pera lá, vamos contar essa história direito. Você conheceu ela no odonto? Foi na biomedicina. Se eu bem me lembro, foi na biomedicina. Só que depois você trocou. Isso, depois eu troquei. Então conta um pouquinho disso pra gente. Olha, minha vida profissional, assim, sabe, eu costumo dizer que eu prestei vestibular para psicologia, entrei em biomedicina e formei em odontologia. Uma coisa muito simples. Quando eu tava ali com 16, 17 anos, eu não sabia o que eu queria, sabe? Todo mundo falava assim, mas o que você gosta de fazer, o que você quer e tudo, e eu não fazia ideia. Eu tinha algumas coisas que eu sabia que eu não queria, eu sempre tive muita dificuldade com matemática, essa área das exatas, e mais pra frente eu descobri uma dislexia que potencializava isso. Então isso eu sabia que eu não queria, mas por conta das dificuldades que eu tinha. E aí quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, bom, vou fazer psicologia, não sei o que eu vou fazer psicologia. Aí passei no vestibular. No dia que eu fui fazer a matrícula, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer odonto. Aí ela, mas da onde isso? Aí eu falei, não sei, eu acho que eu quero ser dentista e tal. Na fila da Unigram, sabe? Com o papelzinho da matrícula ali. Aí eu cheguei lá no guichê e perguntei pra mulher. Eu falei, tem como mudar de curso? Aí a mulher olhou assim pra mim e ela falou, olha, tem, você prestou pra ciências biológicas. Gente, ó, falando isso, nem sei, né? Mas na época podia. E aí ela falou assim, você pode ir pra qualquer curso da área da saúde. Aí eu peguei e falei assim, então eu quero odonto. Só que era o primeiro ano de odonto. Né? Aí ela falou, olha, odonto não tem porque já preencheram todas as vagas. Mas tem outros cursos e tal, que você consegue eliminar algumas matérias. Aí eu falei, mas quais? Aí ela falou, farmácia, biomedicina. Aí eu falei, então vai biomedicina aí. Foi bem assim. Aí comecei, fiz o primeiro ano, gostei, falei, nossa, não, acho que é legal, porque o primeiro ano é igual para todo mundo, né? Sim. E a gente que vem da área de biológicos, né? Todo mundo tem o mesmo primeiro ano. Verdade. Então eu falei, cara, gostei, é isso aqui que eu quero, e fui seguindo. Quando eu fui pro terceiro semestre, né, pro segundo ano, eu comecei a fazer estágio. Aí fiz uns estágios, falei, beleza, legal. Aí, quando eu fui do terceiro para o quarto, eu peguei e comecei a fazer mesmo um estágio num laboratório de análises clínicas. E aí, comecei a ver aquela rotina, tudo. Aí, fiz a matrícula do quarto semestre. Quando eu entrei, aula de hematologia, hematócitos, não sei o quê, aquela loucura. E eu falei, gente, isso aqui não é para mim. Eu falei, não, eu vou ter que fazer odontologia, não sei como, mas eu vou. Virei as costas, saí, aí cheguei em casa, falei pros meus pais, não quero fazer outra, vou fazer odonto, tudo. E aí foi aquela loucura em casa, tipo, como assim? Você já fez 2 anos? E eu falei, é assim. Aí eu falei, eu quero mudar. E aí no outro ano eu entrei em odonto. Só que aí, como eu já tinha feito essa grade curricular que é muito semelhante, eu entrei já no segundo ano. Então, eu formei em 2011, né? Era para eu ter formado em 2010, formei depois em 2011. Mas essa é a minha jornada acadêmica. É interessante você falar, porque a maior parte dos jovens passa por essa dificuldade em se achar nesse começo, né? A gente fala, tem que ir, tem que escolher um curso, mas querendo ou não, né, Rodrigo, né, Anne? É muito jovem, né? A gente tem dificuldade em entender. Olha, a gente tem que escolher. Como eu faço aniversário em dezembro, eu sempre ganhei 1 ano. Então, eu tive que escolher um curso com 16 anos.
Eu fiz o vestibular com 16 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Então, assim, gente, com 16 anos você não sabe nada. Você não... E o pior ainda, que hoje eu vejo, é que a gente não teve experiência profissional antes nenhuma, né? Porque eu não trabalhei antes. Tive esse privilégio, né, de não precisar trabalhar antes de eu concluir a faculdade, né? E então fiz estágio só, mas trabalhar, mas ter experiência, ter contato com algumas profissões, eu nunca tive, né? Então a gente fica só assim, ai, será que eu gosto disso? Ai, mas e aquilo? Vai por eliminatórias, né? E eu acho legal, assim, porque assim, muitas vezes o pessoal acha errado você não ter escolhido de primeira a tua faculdade ou a tua formação, né? Então, assim, não é errado. Você tem que encontrar e tem que experimentar também. Lógico que, assim, quanto mais cedo, talvez melhor, não sei. Mas eu falo que muitas vezes a gente tem que realmente tomar algumas decisões, senão a gente se frustra lá na frente, né? Assim, né? Acho que eu já falei isso até quando a gente entrevistou a Melissa e outros, né? Eu entrei na faculdade com 19. Então, eu falo que eu tive o privilégio de entrar mais tarde, né? Eu demorei um pouco porque eu prestei vestibular para ciências da computação. Aí eu queria quase passei, aí eu queria fazer odonto. E aí só depois que eu fui pensar em coisas onde eu me enxergo fazendo algo, né? Aí eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas da área da saúde que realmente me interessavam mais, para tentar ver se eu me enxergasse, me enxergasse fazendo aquilo, né? E aí o que você falou foi interessante. Você chegou lá no quarto semestre e não se enxergou fazendo aquilo, né? E tomou a decisão de mudar. E foi bom mudar? Olha, eu não me arrependo, não, sabe? É que, assim, eu sempre tive muita dificuldade, e depois, no decorrer da minha história, vocês vão ver, de me enxergar fazendo algo pro resto da vida, sabe? Eu não consigo conectar isso. Isso é uma coisa que até hoje quando todo mundo vem e fala assim, tá, mas você vai fazer isso pro resto da vida? Gente, não entra na minha cabeça. Tipo, a pessoa ficar 50 anos trabalhando na mesma profissão. Só que isso é uma coisa minha, e eu não entendia naquela época. Então, quando as pessoas vinham me perguntar assim, não, mas é uma profissão pro resto da sua vida. E eu falava, gente, mas é pro resto da vida, tipo, o resto da vida. E isso era uma Muito coisa que eu isso. não conectava, sabe? Eu falava assim, não me vejo. Na minha época tinha muito a galera da medicina, sabe? Que, tipo, desde pequeno quero ser médico. Porque na minha escola, pelo menos, eu estudei no Imaculada, a galera da certeza era da medicina. O resto tava todo mundo assim, dando tiro pra tudo que era lado. Então, parecia que, tipo, que eles tinham certeza desde que nasceram. E eu falava, gente, eu não vim com essa certeza. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. Você, assim, né, em off, a gente estava falando ali, você teve um planejamento dentro da sua profissão, né? Você falou assim, nossa, eu vou trabalhar por tanto tempo e depois você acabou trocando, né? Você foi para a parte da influenciadora. Mas como é que você decidiu planejar esse tempo? Como é que foi a construção disso? De quando ela formou em odonto e para agora, né? Isso, Quando eu me formei, o que acontecia? Eu tive vários professores, assim, incríveis, né? Tenho que até agradecer. E dos meus professores que eu tinha mais contato e que tipo, foi meio um mestre mesmo para mim, foi o Márcio Minita. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Incrível ele. Ele, sabe, a gente teve uma conexão bem legal na época da faculdade e ele realmente foi um professor muito importante na minha jornada. E ele me falava assim, sabe, a gente conversava, trocava muitas ideias, e ele falava assim, olha, um dentista para ganhar bem, ele vai estar ganhando com uns 10 anos de formado. Aí você vai estar, tipo, bem na profissão e tal, e que não sei o quê. E eu botei aquilo na minha cabeça, não sei por quê. Falei, cara, 10 anos de formada, eu vou estar, tipo, no ápice da minha jornada da odontologia, e, tipo, dali é manter e tal. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, totalmente inexperiente. Eu me formei com 22 anos, né? E aí eu falei, cara, bom, me formei, vou fazer minha especialização, fui trabalhando. Eu sempre fui uma pessoa assim, com planejamento, sabe? Eu queria fazer algumas coisas, fiz coisas que deram muito certo no odonto, fiz coisas que deram muito errado, que eu, nossa, me estrepei, entendeu? Fui embora para uma outra cidade, morei em Três Lagoas, que eu fui fazer lá, deu tudo errado, tive que voltar e vim embora, voltar a morar com meus pais, depois fui para Naviraí. Então, assim, eu fiz bastante movimentos,
Só que eu tinha na minha cabeça um valor que eu queria, financeiro. Quando eu tiver X valor, eu vou ter a opção de escolha. De falar, quero empreender na odontologia, quero empreender em alguma outra coisa. E então eu falei, bom, vou juntar essa grana. E aí eu fechei ali, sabe? Fiz as minhas especializações, tudo, e fui trabalhando naquilo. Só que eu cheguei antes do que eu imaginava naquele valor, sabe? Coloquei um valor X lá e falei, cara, quando eu tiver esse valor, eu posso escolher o que eu quero fazer. E aí, quando eu cheguei nesse valor, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu consegui, entende? E aí foi quando eu tinha, isso foi em 2018, mais ou menos, né? Foi um pouco antes do que eu tinha planejado. E aí aconteceu que eu casei. Aí quando eu casei, aí já não é mais só os seus planos, são os planos, né, do conjunto. E o meu esposo, ele sempre teve muita vontade de ir trabalhar com importação. E aí ele tinha essa vontade e tal, e a gente vinha amadurecendo essa ideia. Meu esposo é advogado, 10 anos de advocacia, escritório bem estabelecido lá em Naviraí também. E aí eu consultório, e aí a gente falou, cara, a gente é novo, a gente conseguiu, deu esse arranque na nossa carreira novo, a gente deu um gás ali, trabalhou bastante, então agora a gente tem a opção de fazer algo diferente. Aí ele falou, você topa ir embora? Eu vou abrir uma importadora e aí você vai, se você quiser atender, você atende, se quiser trocar de profissão, vamos. Eu falei, vamos. Aí viemos. Então, essa troca foi assim, sabe? Foi a junção de um sonho que eu já tinha com o dele. Na minha cabeça, lá no começo, eu imaginava que eu fosse abrir uma loja, que eu fosse, entende? Empreender em alguma outra coisa que não fosse a odonto, porque eu queria ter uma outra fonte de renda, né? Mas quando juntou o meu sonho com o dele, aí tomou uma proporção diferente. E aí hoje a gente mora aqui em Santa Catarina, ele tem uma empresa em sociedade, né? Uma importadora, hoje é uma distribuidora solar, que não tem nada a ver. Então, assim, foi 360 para todo mundo. E assim, interessante, né? Porque eu pensei, nossa, ela saiu da odonto e já embarcou na carreira de influenciadora, né? Então tem um outro trabalho aí entre a odonto e você se tornar uma influenciadora da área fitness, vamos colocar desse jeito, né? Isso, aham. E como é que foi a transição para você? Como é que foi? Você fala, nossa, tá, cheguei, alcancei. Como é que foi a transição até você chegar na influenciadora que você tá hoje? Olha, Deller, é uma coisa assim muito louca, sabe? Porque quando eu olho para trás, tipo, quando eu falava, eu e o Guilherme, a gente sempre teve esse sonho, sabe? Mas era uma coisa muito minha e dele, ou de pessoas muito próximas. Quando a gente falou assim, estamos indo embora, estamos vendendo tudo que a gente tem aqui para fazer a nossa vida, todo mundo falou, vocês estão loucos, onde que já se viu, sabe? Deixar essas coisas aqui, ir embora e tal, arriscar. E aí a gente estava muito certo daquilo e assumimos todos os riscos, né? E viemos. E aí, essa transição, para mim, ainda é uma coisa difícil. Não vou falar que é fácil, porque, assim, saber ganhar dinheiro, eu sei ganhar com odontologia, né? Aí você fala assim, não, tira a odontologia, o que você sabe fazer? Então foi um mergulho dentro de mim, tipo, de autoconhecimento, de busca de coisas que eu gosto, de coisas que eu tenho habilidades, do que eu não tenho, do que eu preciso melhorar. Então, realmente foi assim, está sendo um grande mergulho de conhecer mesmo a Aniele, sabe? Porque é aquilo que eu falei, lá no início a gente fala assim, vamos fazer o que gosta, vai por, né, descarta isso, aquilo, e vai no fluxo. Beleza, você formou, você começa a trabalhar, você ganha dinheiro, você fica, né, conquista as suas coisas, conquista os planos, os projetos que você tem em mente, você conquista, e chega uma hora que você olha e fala assim, cara, não é só dinheiro. Uhum. Entende? Tipo, tem que ter alguma coisa a mais, tem que... É isso mesmo, é aí que vem aquilo que eu te disse, assim, de
não sei se eu nasci para fazer isso o resto da vida. E não é porque eu desgosto ou eu gosto da odontologia. Não, eu gosto. Sim. Eu, assim, sinto muita falta, sabe? Dos meus pacientes, da rotina de consultório. Eu gosto daquilo. Não deixei porque eu não gosto, porque aconteceu um trauma ou... Não. Pelo simples fato de me descobrir, de falar, não, vamos tentar fazer tudo de novo, e uma outra coisa, vamos se desafiar. Então, por isso, sabe? Mas como todo processo não é fácil, mas assim, a gente vai se descobrindo. Sim. E assim, é engraçado, né, quando fala assim de autoconhecimento, eu acho que é uma chave que vira na pessoa, né? Eu sei que a Anne teve isso e a gente sempre tem mudanças na vida que são grandes viradas de chave, né? Como é que foi mergulhar nesse autoconhecimento para você conseguir, a partir dele, externar, né, para as redes tudo isso que você tem feito? Então, o trabalho com a rede social começou já com a minha clínica, né? Quando eu montei a minha clínica, eu acredito que vocês também veem que o digital é muito forte, tinha que ser dado, né, esse olhar. Hoje o profissional e ainda mais depois da pandemia, né? Então, depois da pandemia ficou uma coisa óbvia para todo mundo, mas eu abri a minha clínica em 2019, no começo de 2019. Então, era uma coisa assim que eu precisava movimentar. E aí eu comecei a aparecer lá, gravar uns vídeos meio travados, assim, aquela coisa bem do comecinho. Só que na minha rede pessoal, zero, não fazia nada. Era só a da profissional. E aí, quando eu vendi a clínica, que eu vim embora, eu falei assim, cara, agora eu vou continuar isso no meu pessoal, porque eu já estava habituada todos os dias a aparecer ali no store, dar um oi, compartilhar alguma coisa ali. Falei, bom, vou compartilhar a minha rotina. Só que quando a gente veio pra cá, foi fevereiro de 2020, a pandemia antes de tudo começar na pandemia. Antes de né? tudo, vida perfeita. Tava aqui, tô morando na praia, tô de férias. O primeiro ano eu encarei realmente como umas férias, sabe? Tipo, tô de férias, não tinha caído a minha ficha ainda. Mas eu acho que também muito por conta da loucura que a gente viveu, né? De fica em casa e aquilo tudo. E aí, quando a gente veio pra cá, eu comecei a compartilhar isso, mas numa questão de vibes mesmo, né? Agora tô mudando minha vida e tal, tô aqui de boa. E aí veio a pandemia, aquele negócio, muita instabilidade. Aí me deu picos de ansiedade e foi quando eu mais engordei, sabe? Aí eu bati o meu peso, porque assim, veja bem, a gente veio pra cá trabalhar com importação. Uhum. A pandemia veio, fecha tudo, dólar nas alturas. Podia inviabilizar o negócio que a gente estava fazendo. E foi assim, a gente praticamente abriu mão de toda uma carreira, de toda uma estabilidade que a gente já tinha. Então foi um período que emocionalmente, para mim, foi muito difícil, por conta de mudança, de estar muito longe da minha família, 1.000 quilômetros, estar toda nessa situação de instabilidade, de não saber o que ia acontecer, tanto com a nossa vida financeira, quanto com a nossa vida profissional, porque aquilo que eu digo, eu sempre fui uma pessoa muito planejada, né? Quando a gente veio pra cá, nós tínhamos os nossos planos A, B e C, né? Tipo, não deu certo isso, a gente vai fazer isso, não deu certo. Então beleza. Então a gente tinha planos. Mas óbvio que você coloca expectativas, né? Não tem como não. E aí eu passei por esse período de engordar muito. E eu já vinha compartilhando algumas coisas, mas era muito minha vida pessoal mesmo, as coisas que eu tava vivendo ali na hora. E aí, quando deu esse pico, eu falei, não, agora eu preciso cuidar do meu corpo, da minha saúde, porque eu bati quase 80 quilos. Então, eu falei, cara, preciso voltar pro eixo. E aí, eu fiz até na época, desafios e tal, e aí eu comecei a compartilhar o meu emagrecimento na rede social, tudo. Aí que iniciou, sabe? Tudo, a questão de mostrar para as pessoas uma vida saudável, mostrar que não é apenas o corpo do verão, que a gente tem que pensar sim na nossa vida quanto saúde, como aí entra a parte do autoconhecimento. Eu tava tão mergulhada dentro de mim que eu falava assim, cara, como que eu quero envelhecer? Quem eu quero ser para os meus filhos?
que tipo de mãe que eu quero mostrar para os meus filhos que eu sou, entende? Uma mãe ativa, uma mãe que treina, uma mãe que faz esportes. E eu nunca tinha sido essa pessoa. Falei, então eu tenho a oportunidade de ser, de fazer, de... Aí eu pego a minha vida lá com 80 anos e venho voltando, sabe? Tipo, não, eu quero estar andando, eu quero estar lúcida, eu quero estar praticando esportes, então eu vou começar agora. E aí foi essa virada que eu comecei daí. Aquela virada que a gente tem de pensar, né? Se eu não construir hoje, eu não vou ter o que cuidar depois, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Todo mundo que a gente conversa quando fala em saúde, né? A saúde não é uma coisa que aparece, né? É uma coisa que a gente constrói, né? E é interessante você colocar, né, a jornada interna que você fez para encontrar o caminho para essa construção. Então, você saiu de dentro de você, essa vontade, né? E agora, como que você está fazendo isso? Conta pra gente como é que você, né, saiu de dentro e pôs isso para fora. Aí eu fui assim, mudando totalmente a minha alimentação, mudando todos os meus hábitos, né? E realmente uma construção, sabe? Porque hoje, às vezes, as pessoas olham e falam assim, ai, Anne, mas pra você é fácil, você é disciplinada, Eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui uma pessoa que lia, sabe? Até os meus 24 anos, quando eu já tinha me formado há anos, trabalhando, eu nunca tinha lido um livro inteiro, um livro de qualquer coisa, sabe? Então, você ir se descobrindo e assim, você ir construindo a pessoa que você quer ser, não você ser o que a vida te fez, entende? Essas coisas eu fui tendo muita clareza, eu fui olhando assim e falando, cara, se eu quero ser essa pessoa, a pessoa que treina, a pessoa que tem uma vida legal, a pessoa que tem saúde, o que essa pessoa faz? Então eu vou fazer, porque eu não fazia, entende? Eu não tinha isso, eu não tinha nada da questão de... Eu estudava a minha profissão, entendeu? Eu fazia cursos da minha profissão, nunca tinha feito um curso de autoconhecimento, de vendas, de nada disso. E aí eu comecei, sabe? Falei, não, vou fazer cursos de um monte de coisa, vou descobrir um monte de coisa e vou construir quem eu quero ser, né? Lá, quando eu tiver os meus 90 anos, eu falar, não, eu sou isso porque eu escolhi. E não, eu sou isso porque a vida me fez isso. Né? Então, eu comecei com essas mudanças, né, de hábitos de sono, de meditação, trabalhando a minha ansiedade, descobrindo de onde que vem isso, descobrindo os meus gatilhos e mudando completamente o meu estilo de vida, o meu lifestyle mesmo. Caramba, e assim, o autoconhecimento, a gente já conversou, né, sobre isso aqui também, e como que cada um... vamos colocar assim, como cada um encara tudo isso, né? É super complicado porque assim, é muito individual, né? Não sei se você, né, vai entender dessa forma, mas qual que é o desafio, né, na tua visão hoje de olhar para dentro? Qual que foi a maior dificuldade que você teve ali que fala assim, nossa, isso aqui foi onde eu encontrei um dos gatilhos que me impediam de fazer o que eu faço hoje? Assim, Deller, eu costumo dizer que o autoconhecimento é você se deparar com aquilo que você tem de melhor e com aquilo que você tem de pior. Sim. E você lidar com o que você tem de pior nunca é muito simples. Não é legal, né? não é legal, não. E não é gostoso. Eu costumo dizer muito nas minhas redes sociais, e até um dizer do Caio Carneiro, que ele fala assim, crescer dói e dá trabalho. E é isso, sabe? Tipo, dói você olhar para as coisas que você não é boa, dói para você olhar para as coisas que... para os seus traumas, dói você olhar para aquilo que te perturba e você não, muitas vezes está inconsciente e você trazer isso para o consciente, entende? Isso é muito difícil, não é fácil. Só que é maturidade,
né? A gente vai, quando a gente tem 20 anos, a gente não pensa muito nisso. Aí com 30 eu acho que a gente já começa a falar, bom, peraí, e aí eu acho que daqui pra frente é cada vez mais, porque o autoconhecimento, ele é pra vida inteira, né? Não é uma jornada que tem começo, meio e fim, ela só tem começo. E aí você vai até o final, sempre se descobrindo, sempre se conhecendo e quebrando, né? Traumas e enfim. Mas quando você me fala assim, o que eu mais sofri ali a hora que eu olhei, foi a questão da autorresponsabilidade, sabe? De você olhar para aquilo e falar assim, cara, eu que tô construindo, entendeu? Toda decisão que eu tomo, o benefício e a conta é minha, entende? E aí eu começar a enxergar isso, começar a falar assim, não, eu tenho o poder de decidir o que eu quero e o que eu não quero. E o caminho e as escolhas e o ônus e o bônus é todo meu também. Então, as coisas que dão certo, ótimo, lindo, todo mundo vem, bate palma. As coisas que dão errado, você fica, né, levanta, sacode a poeira, pega o que você aprendeu e segue. E então, assim, a autorresponsabilidade foi algo que realmente mudou. Quando eu entendi que eu sou capaz de construir a vida que eu quero, o que eu quero, e que isso sou eu. Eu, com as minhas crenças limitantes, com todas as coisas que eu acredito, cabe a mim decidir se eu fico aqui estagnada, parada, se eu quero fazer um movimento, se eu não quero. E o resultado também, as consequências dele também é todo meu. Então isso foi algo que realmente me transformou. E assim, né, você falou que começou essa jornada aí, né, nessa questão, por exemplo, do peso, da saúde. Você teve alguma ajuda profissional ou você fez curso online com algum profissional? Como é que você fez esse primeiro começo, assim, dessa mudança do estilo de vida para a saúde externa, né, que é o que o pessoal tá vendo, e aí a jornada de volta para a saúde mental, né, interna, porque quando fala saúde mental, o povo acha que é só o pessoal que precisa de algo muito extremo, né, da psiquiatria mais grave. A saúde mental é para todos, sim, né? Então conta assim, você foi buscar que tipo de profissional para te ajudar? É que assim, ó, agora eu preciso dar um passo um pouco para trás. Sim. Antes de tudo isso, eu ainda estava, né, na odontologia, trabalhando bastante, tudo. Foi até uma coisa que eu falei pro Deller, a gente sonha em ter a nossa agenda lotada. Quando a nossa agenda fica lotada, a gente não sabe o que fazer. Eu falo, desculpe te interromper, mas isso é um negócio que a gente discute, né, de várias formas, e a gente fica assim, tá, chegou, tô lotado, tô cansado, né, a gente, né, tem uma propensão a entrar num burnout maluco, porque a agenda tá cheia, né, melhor, tá lotado, porque é diferente de lotado e cheia, né, sim. E aí a gente fala assim, e agora, qual que é o próximo passo? Essa é a pergunta que fica. E aí, a Anne tem um caminho que eu achei incrível. Conta aí. Conta aí. É que assim, eu entrei, né, nessa onda louca em 2016, né? De estar com a agenda lotada, de estar trabalhando no 12 mesmo, paciente. Assim, eu atendi em 2 cidades, eu atendia na Viraí, Itaquiraí. Então, tipo, era uma coisa bem, bem corrida. E aí, ali eu comecei a ter episódios de compulsão alimentar. Só que na época eu não enxergava aquilo como compulsão. Eu era fome, gente, eu sinto fome, me deixa que eu tô com fome. E eu fui ganhando peso, e vendo, né, que o negócio não tava muito legal. E aí eu comecei a ter episódios, tipo, bem significativos, sabe? De comer realmente grandes quantidades, de depois até induzir um vômito. E então eu tive uns 3 episódios assim que chegou um momento que eu falei, sozinha eu não consigo, eu preciso de ajuda médica. E aí eu fui pro psiquiatra, fiz tratamento, aí o psiquiatra me indicou pro endócrino, a gente fez tratamento ali 1 ano. Então de 2017 para 2018, tratamento de compulsão alimentar, né? E aí o peso sempre, a minha meta naquele momento era me manter com o peso. O que fosse, entendeu? Tipo, eu não posso ficar oscilando, porque quando eu fazia dieta restritiva, aí vinha compulsão, e aí todo o estresse que eu tava vivendo e tal,
E então eu desencadeava muitas coisas, só que nada era consciente, era tudo inconsciente, porque eu não tinha nem tempo para pensar no que estava acontecendo. Eu só estava ali no fluxo, né? E aí, esse foi o primeiro momento que eu fiz esses tratamentos. Quando eu vim para cá, eu já vim meio que... eu já estava num período de estabilização, assim, já não estava mais com medicação, já tinha feito desmame, então eu já estava mais consciente do que era uma crise, né, do que era passar por uma crise, o que é uma crise estar chegando, porque aí eu fui entendendo, quando eu fiz isso, é porque eu já estava começando uma crise, sentir fome toda hora, não é normal. Sentar aqui e querer comer um monte sozinha, não é normal, porque eu queria fazer tudo só, não queria fazer o que as pessoas vendo, entende? Eu comia dentro do carro, eu comia escondido, então assim, era um movimento. E aí, quando eu passei, saí, entendi que aquilo era uma crise, a gente começa a ver quando tá iniciando de novo. Então, quando eu estava aqui na pandemia, eu enxerguei que era um problema muito emocional, mudança e tudo, só que naquela hora eu já tinha um pouco mais de carinho por mim. Já falei, não, calma, vamos mudar os hábitos, vamos fazer o básico bem feito ali, que é volta a treinar, volta com a sua alimentação bonitinha e vamos ver o que dá. E aí, nisso, eu perdi 10 quilos. Eu sozinha ali fazendo. Aí depois que passou esse ano de 2020, que aí veio 2021, e aí eu acho que eu comecei a aterrissar, sabe? De falar assim, cara, agora eu preciso fazer alguma coisa profissionalmente, porque o oba-oba, as férias, foi o ano passado, o ano sabático foi o ano passado. Agora eu preciso ver o que eu vou fazer profissionalmente. E aí eu comecei muitas cobranças. Aí vieram outros episódios. Só que quando começou, eu já fui pro profissional. Aí eu já consegui pegar muito no início. Então não tive tanta oscilação de peso, foi uma coisa mais tranquila, mas eu tive sim ajuda profissional ano passado. Aí entra com medicação, faz desmame de medicação, tudo de novo. E eu tenho ajuda nutricional também. Eu tenho acompanhamento com a minha nutricionista, porque assim... o básico todo mundo sabe fazer, mas quando você quer elevar para um próximo nível, e que foi o caso desse ano, esse ano eu queria competir crossfit, eu tava super, sabe, empolgada, eu vou fazer, vou buscar ajuda pra ir pro cross, eu sei que fisioterapeuta até arrepia. Não, a gente gosta do cross, não, é que assim, o cross, eu sempre falo assim... Precisa estar preparado para o cross, não pode chegar lá achando que vai arrasar, né, nos primeiros 2 meses. A gente até gosta, porque assim, desenvolve um monte de habilidade, e precisa desenvolver, né, precisa. O BO é quando o pessoal acha que já chega lá, faz tudo, arrasando o negócio e arrasa o corpo, né, esse é o problema. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, eu tinha metas e aí eu fui buscar essa profissional. Legal. E aí eu tenho a ajuda dela, assim. Não, eu brinco com isso porque realmente, sabe, o cross eu sou apaixonada, eu amo, só que ele tem aquela questão de, como todo esporte, o meu esposo ele é faixa preta de jiu-jitsu. Então, assim, a gente sempre fala, todo esporte machuca, entende? Não, mentira. Nenhum esporte machuca. O que machuca é o seu ego. É quando você coloca o ego na frente. Entende? Porque assim, o futebol machuca, a musculação machuca. Machuca quando? Quando você fala assim, vou pôr um monte de peso, vou fazer um monte de coisa, vou dar um carrinho no outro ali e tal. Então, isso é quando a gente eleva o nosso ego, é que aí a coisa vem. Ou quando a gente não prepara a base, né? Eu tive uma lesão por conta de não preparar minha base. Então, são coisas assim que hoje eu tenho consciência. Mas a gente só tem quando passa, quando vive. Eu falo assim, e outro fator muito, né? Você falou que ia competir, né? Eu sempre, quando a gente vai falar assim de alto rendimento, né? Quando fala de competição, nossa... A gente já sabe que a gente vai além daquele limite.
que a gente tá preparado. É o desafio, né? Eu falo que a questão não é de ser desafiada a dar um passo a mais, Sim. né? E eu gosto de colocar, assim, que quando você vai para um esporte, uma prática esportiva, que você quer este desafio para você tem que ter profissionais que te ajudem, né? Para ajudar a falar assim, calma, a gente entendeu o que o seu ego quer, mas vamos fazer o caminho para chegar nisso, né? Então, a ajuda profissional é para você conseguir, vamos dizer assim, se desafiar e cumprir essa meta, né, de maneira que você vença, né, com menos, né, escoriações. Exatamente. Eu sei bem disso porque comecei a treinar e, assim, quem gosta do CrossFit é viciado na sensação da morte. É isso que a gente gosta. Parabéns para vocês. Que morreu, entendeu? Porque você vai fazer outros esportes, você não sente que morre. O primeiro mês da academia que eu fiz, depois da lesão, meu Deus, eu falava, gente, isso aqui é tortura. Você vai, eu falei, nem suei, não tô nem fedida, não treinei. Tá muito light isso. Anne, Deixa eu te contar um negócio. Você que é do cross, vocês fazem burps, né? Tá, o que aconteceu? Hoje eu fui aprender a fazer os burps. E eu tinha, assim, no meu treino, 40 burps. Aí você olhou pra cara do treino. Não, deixa eu te contar. O que aconteceu? Eu cheguei lá e falei assim, é só 40. Dá pra fazer. Uhum. Chegou no 10º. Você já falou assim, é 14? Falei, podia ser 11. Não era nem 14, podia ser 11. Falei, caramba, eu vou ter que fazer esses 40 intervaladinho, porque senão não vai sair. Vocês fazem assim, né? Eu vejo os odds do dia lá, é odd que chama, né? É, odd, E aí eu vejo lá o pessoal fazendo 100, 150. Eu falei, nossa, é sensação de morte, eu te entendi. Entendi perfeitamente. Eu tô treinando a minha aptidão para fazer o burp bem feito, né? Então eu ainda não experimentei a sensação de morte a partir do 5º, que eu já tô pensando que eu vou morrer no 5º. Tanto que hoje eu tive uma tosse cedo durante os burps. É nos 40 burps. Foi durante? Foi. Então, assim, enfim, o cross eu sei que ele te leva numa sensação realmente bem alta de cansaço, suor, tudo, extenuante. Né? Extenuante mesmo. E aí a gente vicia nisso. Só que ele te dá uma visão estratégica, entendeu? Porque se você olhar para os 40, realmente você não faz. Mas quando você olha de 5 em 5, aí você vai embora. Entendeu? Então, o cross, ele me ensinou muito isso, sabe? Você pensar estrategicamente, porque o que vence é a estratégia, não é a força, não é o hábil, não, é a estratégia, é o que vai fazer você fazer. Porque, por exemplo, você pode ver, sempre são assim, 7, 21, múltiplos de 3, múltiplos de 7. Aí eu vinha quebrando sempre em 7, faz 7, para, respira, faz outro, para. Nossa. Então, é muito... Eu sou péssima em matemática, né? Aí, às vezes, eu olhava assim e falava, coach, quanto que é a metade aí? Aí, a metade a gente já sabe de verdade. Aí, você pensa... Vai fazer a conta. matemática. Vai pro cross fazer conta. Mas é muito isso, porque quando você olha o todo, você fala, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Não dá. Mas quando você vai quebrando em pequenos, fala, não, é 5. Fez 5, respira, agora só falta mais 5, respira, faz, e aí vai, aí você completa, entende? Então, essa paciência, essa questão do construir, sabe? Quando eu pegava um odd que tinha corrida, às vezes 5 quilômetros, e aí depois vinha, tinha que fazer mais 100 burpee, mais, né, clean e tal, e aí você falava assim, gente, como é que eu vou fazer? Não vou, não, é impossível. Só que aí você fala, não, é 1 quilômetro, vai, 1 quilômetro, aí foi, não, só é mais 1, vai. Então, essa visão eu comecei a ter no cross. Então, eu sou apaixonada, gente. Sou apaixonada, não vejo a hora de voltar, mas agora eu vou voltar quando eu tiver com a minha base pronta. Muito bom. Não, mas é legal isso. É legal você falar sobre como que também o esporte tem essa capacidade, né? Vamos colocar assim, de
te ajudar a pensar estrategicamente, de conhecer os limites, de você conseguir entender aquilo que você pode, o que você não pode, o que é hora de fazer, o que não é hora de fazer. E isso transferiu muita coisa para sua vida, né? Igual você colocou. Como é que você chegou e falou assim, nossa, isso aqui me ensinou muito e agora eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Deller, é muito louco porque assim, ó, até a minha lesão me ensinou muito, sabe? Porque a minha lesão não era nem pra ter chego na metade do que chegou. Eu não quis parar, mesmo com dor, entende? Porque eu tava com um objetivo tão fixo que eu falei assim, cara, eu vou e pronto, e pode estar com dor, e posso estar caindo no mundo, eu vou. E aí isso te ensina assim, tudo que sai do equilíbrio vai ter uma consequência. Entende? Quando eu tava lá no odonto, aqui ó, não, eu tô com o meu foco, eu quero ganhar minha grana e tal, e agora eu tô cheio de pacientes, tudo. Eu desequilibrei, veio uma consequência. Só que ali eu não aprendi. Não é que eu não aprendi, tava inconsciente. Aí a lesão, de novo, inconsciente. Hoje, entende? Eu consigo falar assim, cara, não, tudo que sai do equilíbrio vai ter um prejuízo, sabe? E em cada etapa que eu ia passando ali, cada desafio de falar assim, cara, eu não consigo subir nessa corda, aí você vai, tenta, aí um dia você sobe na corda e fala, cara, eu consigo, entende? Eu consigo fazer 5 burpees, aí um dia você vai lá e faz 10, você fala, cara, eu fiz 10 agora, tá ficando fácil. Entende? Nunca é fácil, gente, é mentira, nunca é fácil. Papo de crossfiteiro, não é fácil, é sempre difícil, mas você consegue. Entende? Então você romper os limites, porque tem até um cara, não sei se vocês já ouviram falar, é o David Goins, que ele foi CEO dos Estados Unidos, né? Atleta de elite, correu maratonas, assim, ultramaratonas. Então, ele tem uma história muito massa de superação. E ele fala que o nosso corpo, ele é a nossa mente que limita o corpo. E o nosso corpo aguenta muito mais do que o que a nossa mente acha que aguenta. Porque quem desiste, quem cansa primeiro é a sua mente. Você que fala assim, ai, não aguento mais. Mas o seu corpo aguenta mais uns 40%. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? Quando você começa a ter essa mentalidade de, tipo, eu posso. E esse cara, ele era obeso antes de entrar pra elite dos Estados Unidos de... Ai, agora eu me esqueci o nome do que mas... Enfim, aí ele era, tipo, obeso, e aí um dia ele falou, cara, eu vou mudar minha vida. E aí ele foi e transformou isso tudo, se tornou ultramaratonista. Ele, acho que no Guinness, ele é o único que fez barras fixas mais de 24 horas, fazendo barras fixas. Ah, não, gente. Então... Imagina. É bem... E, tipo assim, ele é um ser humano, ele é carne e osso, igual eu, igual você, igual todo mundo. Então, tipo, é possível, né? Só basta a gente treinar, ter consciência realmente dos nossos limites, né? Uma coisa que eu não tive, aprendi, que a gente aprende na dor, ter consciência, saber até onde você pode ir, mas sempre tá ali, se desafiando. Porque ninguém cresce na zona de conforto, né? A zona de conforto, que não é confortável, mas também não tem crescimento nenhum ali. Isso é verdade, né? E assim, é bom você falar sobre isso, né? Porque toda vez que a gente vai falar de crescimento, ou melhor, vamos começar pelo autoconhecimento, né? Depois crescimento, e você falar de zona de conforto, que eu sempre falo assim, se tá muito confortável, tá até errado, né? Se a gente for analisar. E quando você se propõe a sair de zonas de conforto, aí a gente brinca, eu e a Juliana aqui, né? Que a gente saiu da nossa zona de conforto quando a gente veio pra cá, por exemplo. A gente tá aqui, ó, câmera. Quando? Você me conhece faz quanto tempo, Dan? Quando você me imaginava falando na câmera? Eu sempre gosto de contar que ele me enganou. Mas eu fui enganada... conscientemente. Então vamos fazer um. Não, ele me chamou pra fazer um podcast, mas ele falou assim, não, a gente faz podcast, aí a gente faz assim, né? A gente compra um microfone, grava, é só o som, não tem câmera, beleza.
Fizemos lá o projeto, várias reuniões, o que a gente vai falar, né, e tal, pá. Aí, vamos gravar? Vamos, chegamos aqui, 2 câmeras. Falei, que legal, né? A culpa, eu brinco, o Alex edita nossos vídeos. Alex, a culpa é sua. Não, brincadeira. Não, mas a ideia original, só pra você ter uma ideia, era a gente gravar com celular, só o áudio. Só o áudio. Só Entendi. áudio. Nossa primeira reunião, né? Foi. E a gente começou, falou assim, aí a gente conversou com o Alex, e aí ele falou assim, não, vem, vamos fazer com uma câmera só, faz estilo rádio. Aí de uma câmera foi pra 2, aí agora a gente tá aqui fazendo online, enfim. Não, deixa que ainda bem. Não, mas esses são os pontos de virada que eu acredito na nossa vida, sabe? Quando a gente decide fazer algo que não fazia, romper essa barreira ali do medo, das inseguranças, né? E assim, medo de câmera e medo de público, a Juliana me conhece também, né? Sabe bem como é que foi faculdade, tudo para quebrar barreiras. E hoje a gente está aqui exposto. Vai lá e galera. fala. Não é assim? Vai lá e fala. Tem que dar um curso. O que eu vou falar no curso? Né? Ele veio me perguntar. Você conta essa história sempre, né? Fala do que você faz todo dia. Mas será que eu vou dar conta de falar, 10 horas? Ele preparou, não falou nem metade do que ele preparou. Então, esses desafios, assim, eu lembro dessa história, porque eu sempre dou risada dela. Mas são desafios porque a gente sai da zona de conforto, né? E você se propôs a sair da zona de conforto também. E você mergulhou lá no seu ser para você entender quem você era, para você realmente conseguir hoje quebrar essas barreiras, né? Como você colocou, não é fácil, né? E as pessoas têm que saber disso, porque acham que é só chegar ali e fazer e daqui uma semana tá tudo fluindo. Antes fosse, né? Esse processo de uma semana. E não é muito assim, as pessoas às vezes olham e falam, mas pra ela é fácil, ela só fica em casa, né? Casou com o marido rico, porque eu escuto isso também, entendeu? E então, sabe, é muito fácil. E ninguém sabe o tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente estuda, até porque essas coisas a gente não mostra, né? Mas assim, o tanto de coisa que tem por trás, né, de uma construção, de um projeto, da construção de um trabalho, né? As pessoas julgam muito a capa, né? E aí a grama do vizinho também sempre é mais verde. Então, é muito fácil, gente. Por isso que quando eu falo assim que a autorresponsabilidade veio para mim e foi uma chave de mudança por conta disso, entende? Que enquanto eu estava numa posição, sentando na minha zona ali de conforto e só olhando e julgando, e que a gente julga, entende? Fulano, beleza, a vida ali é linda, ali é simples e tal. Nasceu para fazer isso. Não sabe, né? O tanto de barreiras que teve que vencer, não sabe o tanto que teve que estudar, o tanto que teve que se dedicar. Eu estava aqui pensando, né? Você falando, Anne e Rodrigo falando da zona de conforto, né? Às vezes eu penso sobre 2 lados, sabe? Assim, a gente gostaria de encontrar uma zona de conforto, cada um a sua, né? Aí a gente chega lá, né? Você não colocou uma meta, você queria ganhar X, você queria fazer tal coisa, a gente chega nela. Aí a gente chega nela e a gente fala, cansei. E agora? O que mais? Assim, porque existe eu acho que é um movimento, né, da vida. A zona de conforto, ela existe. É importante que ela exista, mas ela tem o tempo e o momento. E mudar, e eu falo assim, a gente não muda, não é que a gente volta para a mesma zona de conforto, né? A gente muda o ponto. Né? Então a gente cria uma instabilidade e acha um novo ponto de equilíbrio. Cria uma instabilidade e acha um novo ponto de equilíbrio. Fica ali um pouquinho, estabiliza de novo e volta, né? Esse autoconhecimento faz parte da gente ir construindo isso ao longo do tempo, né? Não perde, né? A monotonia não faz bem para o ser humano. A gente, na verdade, gosta de estar na zona de conforto, mas a gente gosta de não estar. Então, o importante é saber lidar com isso de uma maneira saudável, né? Não descompensar aos extremos, né? Ao longo do tempo, assim. E eu queria perguntar para você, como que você se planeja para fazer as suas coisas, assim? Porque as pessoas acham que, né? Vai lá, né? O cabelo tá aqui falando, né? Beleza. Mas assim, como é que você se planeja para organizar o conteúdo que você coloca, né? Como é que é isso? Conta um pouquinho disso para as pessoas entenderem.
Hoje eu tenho calendários, né, de postagens, que aí eu organizo por temas, eu falo de 3 grandes temas, né, hábitos, eu falo sobre alimentação e eu falo sobre rotina e planejamentos. Então, dentro da minha estrutura de trabalho, eu coloco esses temas que eu gravo vídeos, né, ao longo da semana com esses temas. E aí alimento Instagram, YouTube, TikTok agora também. Então, assim, eu vou fazendo planejamento semanal, eu faço por semana, né? Eu até mostro no meus stories que no domingo, à noite, é a hora que eu sento, e aí eu traço todo o planejamento daí para semana. Planejo tanto a minha semana ANL, né? ANL, pessoa física e pessoa jurídica. Então, tudo que eu tenho que fazer da minha casa, tudo, e as questões do trabalho também. Então, todo domingo eu faço esse planejamento. E eu acho bem importante, sabe? As pessoas, às vezes, acham que as coisas acontecem, vai fluindo. E não é. Se você não senta, não pensa naquilo que você quer, se você não pensa como que vai ser a sua semana, se você não... Eu sei que eu sou um pouco metódica, sabe? Eu sei que muita gente não gosta de viver assim, gosta de uma vida um pouco mais livre, mas pelo menos o caminho você tem que ter, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, então eu tenho uma rotina bem estabelecida, com horários para dormir e tudo. Só que o dia que escapa, o dia que sai, não tem problema, não é uma coisa engessada, sabe? Mas eu sei o que eu tenho que fazer. O não saber, acho que gera um pouco de caos na minha vida. E tem gente que se acostumou a viver no caos, se acostumou a viver tudo ali para a última hora, né? Mas quando eu vou pensar assim, eu quero conquistar algo, eu não consigo pensar em nada se não for sentar e traçar alguns passos para que eu consiga aquilo, né? Não sei se existe outra maneira de, tipo, eu quero fazer algo e a pessoa vai lá e faz um dia pra noite. O meu eu sempre fiz assim. Então, é isso que eu acredito e isso que eu comunico nas minhas redes. Tem que sentar, fazer. Não é algo engessado, porque, óbvio, a gente sabe, a nossa vida não é linear, né? Existem coisas que saem fora do planejado. Estava até comentando com o Deller ali, com os problemas aqui nos anúncios e tudo. São coisas que que saiu dali. Mas beleza, mas eu sei que tem um roteiro ali a ser seguido. Então, eu sempre fiz isso na minha vida e é assim que eu me organizo. Tanto na parte de conteúdo do Instagram, das redes sociais, quanto também na minha vida pessoal. Até porque, assim, essa questão de planejar, ela é saudável, né? Eu sempre falo, lógico, tem coisas que são fora da nossa perspectiva, que são imprevistos, tudo mais, mas no geral, se a gente consegue fazer um bom planejamento, a gente consegue enxergar qual que vai ser o processo para chegar no resultado. E hoje eu aprendi muito errando também, porque a gente vai no começo meio que conduzindo, né? Fala assim, eu vou fazendo. Sim. Só que chega uma hora, se você não planeja, as coisas começam a realmente não acontecer. E eu sempre vejo que quando a gente consegue entender o processo, a gente valoriza até mais o resultado. Porque é aquilo que até a Jo falou, né? Nossa, é só ir lá, se ajeita, tá, beleza, vou gravar meu vídeo e vai acontecer. Então hoje a gente precisa desse fio condutor, né? De conseguir falar assim, nossa, o meu caminho tá aqui. O que eu vou fazer no caminho não é engessado, a gente tem como acrescentar, talvez, né? Dentro dessas rotinas, coisas que foram aparecendo no caminho. Mas a gente não pode fechar os olhos também, né? Para aquilo que tá em volta, que eu acho que é o que você conseguiu fazer, né? Eu penso muito assim, sabe? A gente não consegue ajustar nada, que a gente não consegue medir o que a gente não enxerga, entende? Então, nada que você tá ali fazendo você não consegue melhorar, porque não tem métrica nenhuma, entende? Você não enxerga pontos a melhorar.
eu preciso mudar minha alimentação, tá? Mas você nunca parou para pensar, para ver o que você tá tomando de café, a refeição que você tá pulando, a hora que você tá comendo. Você não consegue ter essa visão de nada. Então, como que você vai melhorar? Aí é a hora que as pessoas param e vão para as mudanças drásticas, querem mudar tudo de uma vez só. E aí são as mudanças que não funcionam. Não perdura, então, né? Porque aí você fez uma mudança muito grande. Agora, quando você começa a sentar, a planejar, ver aquilo que não é medido, não pode ser melhorado. É uma coisa que eu carrego esse lema. Se você consegue ver que você está, seja na alimentação, ou uma coisa assim, olha, que eu vou gravar vídeo essa semana, as pessoas não correlacionam, mas a gente gasta muito dinheiro com alimentação. Então, às vezes a pessoa está com um problema financeiro e não consegue ver que o grande gasto que ela tem é de alimentação. E ela não consegue ver porque não tem nem controle financeiro e nem controle do que está comendo. Entende? Então, essas coisas, as pessoas não conseguem ter noção. Às vezes, se você... ainda mais época de iFood, que você pede de iFood, você pede... passa o cartão ali, paga no dinheiro, você não vai, aquilo vai virando bolas de neve, você entra no olho do furacão e fala, meu Deus, eu não sei nem para onde eu vou. E então, um dos princípios que eu sigo é assim, senta, analisa, vê onde você está hoje, e aí o que você pode melhorar no pouco. Não é mudar do dia para noite, porque a minha mudança não foi assim, a de ninguém é assim. Eu acredito que só aconteça essas mudanças radicais quando é uma questão de vida ou morte. E aí sim, tipo, se você chegar a bater num hospital e o médico falar, olha, ou você muda tudo ou acabou pra você, aí eu acho que a pessoa, né, tende, né, a se mexer. Mas se não, mudanças radicais não perduram. Então, e com planejamento você vê isso. Sabe, com um pouco de estratégia, de sentar, de olhar, de falar assim, olha, aqui eu posso melhorar, aqui agora não dá, mas, sabe, você consegue mexer. Mas quando você enxerga, quando você vê. Agora, se você não anota, não planeja nada, realmente, né? O planejamento só funciona se você reconhece aquilo que existe em termos de limitação, né? O que te limita... né? E o que te segura, né? O autoconhecimento faz parte. Não, eu consigo começar por aqui, depois a gente mexe nesse outro cantinho que dói mais, depois a gente mexe nesse outro aqui que é mais difícil. Mas assim, você reconhecer isso, né? Conscientemente, como você falou, e estabelecer uma organização de, né? De planejamento para atingir cada parte, as coisas vão acontecendo. Então, a saúde é construída assim, né, Anne? Porque às vezes as pessoas falam, conceito de saúde, né? Eu vou perguntar para Anne, como é que você define saúde? Olha, eu acredito que saúde é o estado pleno, entende? De você estar com o seu corpo em dia, a sua mente em dia. Eu acredito que a saúde para mim é isso, você estar funcionando no estado pleno. Entende? Do que eu acredito em Deus, do que Deus fez pra gente viver e aproveitar dessa vida, e você estar usufruindo daquilo da melhor forma possível. Então, isso para mim é um estado de saúde, né? De você estar com tudo em funcionamento e funcionando bem e de acordo. E aí, o que eu espero é que eu viva assim até o final dos meus dias. Por isso que eu corro atrás. Como diria o Marcelo, né? Que ninguém precisa empurrar a gente pro sol, né? Justamente. A gente pode ir sozinho. E assim, a saúde, você colocou a parte da mente, né? Eu vou tentar abrir mais um leque aqui. Não quer dizer que é a ausência de situações estressoras, né? Não. Isso é sempre bem importante pontuar, que o pessoal acha que fala assim, a pessoa tá com a mente sã, legal, ela tá sã, mas não quer dizer que ela não tenha estresse, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E aí, quando a gente olha
pro cenário, né? A pessoa, você não se estressa, você... Estressa, gente, pelo amor de Deus. Você tá aqui do meu lado, assim, um pouquinho, faça um dia comigo. Vamos trocar uma ideia aqui, 5 minutinhos, eu te mostro. Sim! É? Meu Deus! Essa semana mesmo, eu falei, Senhor, eu tô só pela misericórdia, desestressada, sabe, de situações que vai fugindo do controle e mulher ainda tem uns dias do mês abençoados, que é a TPM. Então, assim, não é ausência de problema, né? É você tá realmente buscando aquilo que você tem de melhor, mas não é flor, não são flores, né? Tudo tem os seus altos, os seus baixos, a mesma coisa do autoconhecimento. Cara, isso é uma coisa legal. Sabe quando que eu comecei a falar assim, eu preciso me entender e tal. Eu era tão perdida que eu não sabia nem de onde começar, nem sabia que existia curso de autoconhecimento, nada disso. Sabe o que eu fui fazer? Um mapa astral. Eu desconheço. Eu não sei como é que funciona. Eu também não sabia, mas eu falei, cara, todo mundo fala que o dia que você nasceu e que não sei o que e tal tem a ver, então vamos começar por aí. E foi ali que eu comecei. Então, assim, você vai se conhecendo, começando a descobrir, sabe, as coisas, e é processo, e não é que é fácil. Cada vez que você lida com uma situação que vem uma crença limitante sua, que vem algum bloqueio, você olha aquilo e fala, tá, como que eu vou passar por isso? Como que vai ser melhor? Entende? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, pergunta de dica mesmo, tá? Pensando no que você trabalha hoje, né? Pensando no público que você atinge, que conselho você pode dar para quem está querendo realmente mudar o eixo da vida, né? Para melhorar os seus hábitos, melhorar a sua alimentação, conseguir começar uma atividade física. O que você pode dar de dica para esse pessoal? Então, é parte da minha história, né? Tenha planejamento, gente. Isso quando a gente consegue enxergar aonde nós estamos agora, tudo que a gente está fazendo hoje, né? O que eu tenho de hábito, o que eu faço na minha alimentação, o que eu tenho ou não o que eu faço ou não de atividade física, você conseguir analisar isso e conseguir traçar pequenas metas, né? Se você não vai para academia nenhum dia, não adianta você querer ir todos os dias, 3 vezes na semana, 2 vezes, aquilo que é possível para você, com pequenos movimentos, é isso que vai funcionar, né? Porque nenhuma mudança é do dia para a noite. O ganho de peso que você teve, se você está querendo emagrecer, não foi do dia para a noite. Tudo foi uma questão de processo. Então, agora você tem que parar, ter muita... essa é a calma que a gente não tem, que a gente quer resultados rápidos, porque na nossa cabeça é muito sacrifício o que a gente está fazendo. Então, quando o assunto é emagrecimento, eu sei porque eu vivi isso, a gente faz 1 mês e você quer muito resultado porque foi sofrido. E não é assim, sabe? Você tem que fazer pequenos movimentos que você consiga levar aquilo por mais tempo possível e ter calma. Resultado vem com 6 meses, vem com 1 ano. Aí você começa a construir realmente algo, né? Ninguém constrói nada de um mês para o outro. Então é ter calma, se planejar e ter bastante consciência de onde que está agora, né? Legal. E assim, pensando na tua profissão, né? Que eu acho que hoje trabalhar como influenciador é uma profissão, né? A gente pode colocar dessa forma. Como é que você tem conseguido trabalhar? Qual que é o público que você está atingindo? O que você tem de perspectivas também? Então, a maior parte do meu público é um público feminino, né, que me segue, são mulheres de mais ou menos, a faixa etária varia ali bem próxima da minha, de 24, 25 até uns 45 anos. E aí eu tenho, eu estou no Instagram, TikTok, tenho o canal do YouTube, e então é por ali que a gente se comunica. E eu gosto muito de estar perto delas, né? De ver como que é a vida delas, o que elas fazem, as dúvidas, os sonhos. Então eu vou me baseando muito nisso, meu conteúdo é baseado nisso.
até eu não tenho filhos e eu vejo que o meu público assim, é um público que já tem filhos e eu vejo que as dores delas começam a ser assim, ai, mas eu tenho família, o marido não me ajuda, então é conseguir realmente ajustar os hábitos saudáveis da família inteira. Não é só o da pessoa, porque quando a gente casa, a gente tem um marido, a gente tem filho, a gente tem toda essa estrutura, e o que é saudável para mim vai ser saudável para eles também. Então é ir trabalhando essa consciência de que é o todo, não sou só eu, não é apenas uma dieta para mim, né, até porque eu não sou nutricionista, tudo, mas quando a gente vai na nutricionista vem uma dieta para você, mas quando você entende que é muito mais do que isso, né? É o que você quer deixar para os seus filhos de lembrança, é a vida que você quer dar, qualidade de vida para o seu esposo, porque a mulher, querendo ou não, acaba que tem esse papel dentro de casa, né? Somos nós mulheres que ou fazemos ou orientamos alguém a fazer, né? Tem suas exceções, óbvio, mas a maior parte das vezes a gente vai lá, escolhe o que vai comer, a gente que faz essa logística toda. E então, quando a mulher entende que isso está nas mãos dela, que ela pode sim transformar, né? E é sem radicalismo, e é sem restrições, que é simplesmente voltar ao natural, vou fazer o básico bem feito, fazer comida de verdade, é bem isso que eu falo nas minhas redes. Interessante, né? Eu falo que as mudanças de hábitos, né, Ju, que a gente procura fazer, a gente realmente tem aquela esperança, né, que vai ser 21 dias, né? Eu falo que hoje a gente tem depois eu posso voltar pro lixo, né? Depois eu volto a fazer tudo que eu fazia antes, que não é assim. E entender muitas vezes até pelo processo de você se adaptar às novas rotinas, né? E como que é desafiador. Não sei se você teve hábitos assim, né? Eu não pra Ju já agora. Você teve hábitos assim, você teve que mudar? Muitos momentos, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo que foi assim mais radical, né? Quando eu fiz dieta para poder amamentar o meu segundo filho, né? Verdade. Que eu tava amamentando e era restrição total, completa de qualquer traço, cor, formato, tamanho, cheiro de leite. Né? E depois ovo, e depois peixe, né? Então foram 2 anos que ele mamou, amamentei ele conforme ele quis, e foram 2 anos comendo, né? Vamos dizer assim, naquela época tinha menos rótulos com menos informações, a legislação não era tão abrangente para rotulagem, e aí a gente tinha grupo de mães que ajudavam a saber que alimento que tinha, porque ligava na fábrica, a fábrica que é desse estado não tem, mas a outra tem traço, era mais ou menos assim. E a gente se ajudava muito. Mas eu falei, até eu entender o processo, eu passei por um período muito difícil, era muito triste. Você ficava tão, assim, revoltada com não achar alimento para você comer, que eu falei assim, o que você come? Eu como aquilo que nasce pronto, né? No mau humor, a gente responde no mau humor, né? Porque assim, eu comia comida natural, fruta, eu tinha que cozinhar tudo, meu marido aprendeu a cozinhar, ele cozinha hoje muito melhor do que eu, né? O Fábio é ótimo nisso, ele é bem melhor do que eu nessa questão de rotina e planejamento, mas ele também aprendeu nesse processo, que para ele também foi uma mudança muito drástica, né? E eu lembro que não foi muito fácil. A minha motivação era porque eu tinha uma criança de 2 meses para amamentar, mas isso não fez ser mais fácil, né? Isso, as pessoas às vezes falam, não, você faz tudo pelo filho. Sim, você faz, mas não quer dizer que você não sofre, que não doa, que você não fique com raiva às vezes de não poder tomar sorvete, a hora que a família inteira está tomando. Entendeu? E eu passei por situações de saber que eu não podia tomar, ir lá tomar um pouco de sorvete, aí meu filho passou mal depois, aí você vai chorar no banheiro escondido. Entendeu? Sim. A gente passa por isso, as pessoas acham que não, né? Que é muito simples, que a gente vai ficar de bom humor quando começa um processo. Acho que os primeiros 3 meses foram muito tensos. E depois a gente fica tão natural. Adapta. Não, eu cheguei aí assim, né para encerrar minha participação aqui. Eu cheguei aí assim, por exemplo, em uma reunião, né, onde tinha coquetel com um monte de coisinhas deliciosinhas para comer e refrigerante. E eu não podia tomar nem o refrigerante, porque os corantes também continham traço de não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu tomei aquele dia na reunião com todo mundo comendo? Água. Eu passei 3 horas e meia reunida
tomando água. E aí eu fui começar a hora que eu cheguei em casa, porque eu esqueci de levar uma maçãzinha, uma banana na minha bolsa, saí correndo, né, meio doida assim, tomei água. E todo mundo, você não vai comer nada, né? Porque não, e tá, já numa outra, né, com outro espírito, né, mas o começo... Não, né? É difícil para todo mundo, né? Sim. Não tem como. Independente do motivo, da motivação que te faz mudar, a dificuldade é para todos. Sim. Sabe? A gente saber lidar com isso, saber contornar, é o que vai fazer aquilo durar ou não. Entende? Só que depois de um tempo, quando são os hábitos saudáveis e você está mudando a alimentação por enxergar que lá na frente você vai ter uma qualidade de vida melhor, você conseguir enxergar o alimento realmente como fonte de nutrientes. Quando você vira essa chave, as coisas vão se tornando não mais fáceis, mas mais leves, igual você falou, entende? Tipo, você entende que aquilo vai te fazer bem. E outra, você estava numa questão super restritiva, né? Quando a gente está mudando, querendo, você não precisa ir no 100%. Isso. Assim, tipo... Você pode comer, tomar o seu sorvete, você pode... Então, são essas coisas que a gente tem que começar a entender. Só que você não pode tomar sorvete todos os dias, sabe? Você pode tomar o seu refrigerante. Mas é legal tomar refrigerante todos os dias? Então, são coisas que você começa a se questionar, sabe? Esse tipo de... E isso que você falou é uma coisa que eu aprendi, né? Assim, pra mim, né? Eu fiz 2 anos de dieta, depois eu voltei. Só que, assim, tem coisa que, tipo... Não preciso. Não. Né? Assim, eu era viciada em tudo que vai leite condensado, porque é uma coisa muito boa. Só que hoje, assim, eu consigo ficar sem comer isso, assim... Tranquilo. Nossa, tranquilo, né? Mas muito tranquilo, né? Sim. Mas muito mesmo. Tanto que é tão engraçado que a minha filha mais velha, você pergunta pra ela assim, Marina, o que você quer comer? Ela já vai lá, ela gosta de salgado e tal. Não, vamos fazer um doce? Ai, mãe, doce é muito doce. Tem muita gente que... ela prefere que você faça uma outra coisa mais salgadinha. Ela fala, vamos fazer uma salada de fruta. Corta uma manga pra mim, né? Porque, assim, o hábito na nossa família melhorou muito depois disso, né? Muito, né? A dieta nem é mais tão restritiva lá em casa, nem meu filho precisa de uma dieta tão restritiva hoje, que ele já tá com 8. Mas, assim, é muito interessante, né? A gente mudou bastante. E hoje é super, sim, rotina tranquila, sossegado. Natural, né? Eu consigo ir na loja de doce, comer uma fatiazinha de bolo uma vez por mês. Eu não preciso comprar o bolo inteiro, comer em casa, toda semana. Exatamente. É isso que eu falo para as meninas, sabe? Tipo, come, mas come num lugar. Uma coisa que a gente faz aqui em casa é isso. A gente não traz mais as coisas para... vou comprar um pote de sorvete. Não, vai lá, toma o seu sorvete. Quando você voltar, não tem na sua casa. Porque se tem, é oferta. E aí, toda hora você vai ali pegar. E eu fico imaginando, assim, eu não tenho filhos ainda, mas quando você tem filhos e apresenta esses alimentos para eles, depois para você conseguir, tipo, tirar aquele paladar viciado, é muito mais difícil. Porque eu fico pensando assim, a gente já sofre o tanto que eu já sofri fazendo dieta nessa minha vida. Você imagina isso na cabeça de uma criança? Então, e por isso que assim, a criança tem que aprender que a rotina da alimentação saudável é legal. É engraçado que lá em casa isso fluiu. Não foi algo que a gente planejou a princípio. Mas, por exemplo, a gente compra alguns doces para ter em casa, mas porções menores. E engraçado, eles não comem todos de uma vez. Às vezes você come uma bandeja de iogurte e fala, né, vai acabar o iogurte. Não, tá lá, tem 2 perdidos lá, que daqui a pouco vai você que fala, vamos comer? Porque eles não comem tudo. Você come uma caixa de bis, a caixa de bis dura uns dias. Ela não acaba tudo na primeira sentada, porque eles são bem organizados, assim. E deles, né? Mas eles aprenderam uma rotina muito naturalmente. Não é aquela coisa assim, não. É porque realmente isso eu acho que não funciona quando é muito imposto. Entende? A coisa tem que ser consciente para nós adultos e para as crianças, é o que tá fluindo ali, porque eles não percebem, eles não escolhem as coisas, né? Tipo, você vai ofertar um sorvete para uma criança de 2 anos, ela não tem noção do que é um sorvete, se você nunca deu para ele, ou para ela, enfim, né? Tipo, doce. Para uma criança de 1 ano, tudo, se você nunca deu, a criança não vai falar, eu quero comer um chocolate, eu quero o doce. Não, ele vai querer se ele vê você comendo
daquilo, tendo daquilo sempre. E a criança tem fases, né? Não é igual a gente conscientemente analisa isso num outro esfera, né? Mental. A criança passa por fases, né? Eu falo que eles fizeram essa adaptação de maneira natural e tranquila, mas não significa que foi uma maravilha, e nem que é. Sim. E que não tem o dia que a criança que comeu tomate a vida inteira descobriu que hoje ela não gosta nunca mais de tomate. Então você tem que ensinar para aquela criança que não é assim, né? Meus filhos têm esses dias, né? Que acorda, eu não gosto de cenoura. Oi? Né? Comi até ontem, mas até hoje eu não quero. Não, comia puro, sentar hoje eu não gosto. Então, criança tem isso é muito interessante, é da construção da personalidade, né? Um outro momento que eu ainda estou descobrindo, que os meus têm 8 e 10, né? Então já passaram aquela fase, acho que é muito difícil, quando eles são menorzinhos, 2, 3, 4, 5, 6 anos, é um momento tenso. A refeição nunca é assim, uma coisa muito polida, né, Deller? Você sabe que a refeição não é um momento assim, né, comendo com as etiquetas todas, né? É normal, né? A gente passa por essa condição, mas a criança aprendendo a experimentar, ela vai ser um adulto que aprendeu a lidar com isso, né? Não, e eu tô com a minha de 2, Anne, e é super tenso. Muito bonitinho. Eu falo pra ele, passa. Não, mas passa, a gente sabe que passa, né? Mas a gente só vai saber quando passar, então. Tô no meio do turbilhão. Mas é interessante. Mas continua, eu acabei te interrompendo. Não, mas é isso mesmo, sabe? Quando a criança ela já vem com isso, porque nós adultos, querendo ou não, as nossas escolhas vêm muito de casa. Entende? O que o nosso paladar eu gosto, eu não gosto, é muito das experiências que nós tivemos lá atrás. E quanto mais diversidade, quanto mais opções de alimentos a gente tiver contato, para a vida adulta é muito mais fácil, né? Porque eu não sei porque eu não tenho filhos, mas eu posso imaginar que a criança passa por aquele período de seletividade, né? Que é isso, não quer aquilo, e fases, né? Faz drama, quando chora. a gente era criança, come arroz só se tiver shoyu, e aí aquelas coisas, né? Sim. Mas assim, é ofertado, vê que na rotina da casa tem aquilo, entende? Porque a criança nunca vai querer algo muito diferente do que ela não tenha experiências ali, né? E, então são coisas assim que eu falo bastante, né, nas redes, porque teve um episódio uma vez na minha família que tinha uma priminha minha fazendo uma dieta, foi uma coisa assim bem... E a gente tava numa festa, todo mundo junto, e a mãe dela falou, você vai comer só isso aqui. E ela tinha, assim, acho que uns 13 anos, 12, bem... Não, acho que nem isso, uns 10 para 12 ali. E ela falou, você vai comer esse doce, deu pra ela, falou, é só isso. Aí, beleza, a festa continuou, tal. No final da noite, eu fui na cozinha, cheguei lá, ela tava comendo ali escondido. Aquilo pra mim foi um negócio assim, eu falei, cara, eu comi escondido muito tempo e tudo, mas eu já era adulta, eu já, né, tinha as minhas questões depois que eu fui resolver. Não que é mais fácil, mas assim, quando a gente olha uma criança fazendo isso, você começa a pensar e falar, cara, você tem que pensar também na psique da criança. Porque se ela tá fazendo isso, ela não tá sabendo lidar nem com a alimentação, nem com as emoções, nem com nada, e acaba sendo uma questão frustrante, né? Então, e diferente da nossa geração, da geração dos nossos pais, não tinha tanta coisa assim, entende? Tipo, esses dias a gente tava até conversando com os amigos, e a gente falando assim, a gente morava no MS, né? Não tinha McDonald's, comia McDonald's uma vez, duas no ano, era a festa. Quando ia pra Campo Grande, né? Ou pro Paraguai. Exatamente. Então, tipo, ou se o pai viajava trazendo a sacolinha, esquentava. Nossa, o pior é que é verdade. O pior é que eu conheço história assim. Então, assim, lógico que tinha lanches, mas eram lanches menos processados, menos industrializados, né? Porque era uma mais feita aí, vamos dizer assim, na nossa infância, né? E então, hoje, quase não existe, é tudo muito mais processado, é tudo com sabor muito mais aguçado para que gere mais desejo por aquilo, né? A crocância dos alimentos é tudo diferente. E a indústria trabalha para isso, né? Para deixar a gente viciada naquilo. Então, o natural
Quando você pensa ali na comida realmente da frutaria, que você pega, descasca e come, ela acaba ficando sem graça, ela acaba ficando sem gosto, ficando aquela coisa mais ou menos, mas não é tão interessante. Então, se já não vem essa construção, né, em casa, depois, tudo fica mais difícil, né? Tudo tem que ter muito mais força de vontade, mais opinião para você conseguir levar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem um programa, não é? Você tem um projeto. Não sei se você pode falar dele já ou não, mas né? Você pode falar dele para começar a história? Eu tenho um projeto. Fala mais dele. É um programa. Uhum. Olha, em primeira mão, hein? A exclusividade, breaking news, assim, ó. O programa é chamado Reprograme-se, né? Que eu fiz com muito carinho, com muito amor, porque realmente, assim, tudo isso que eu partilhei aqui com vocês são coisas que eu vivi e são coisas que eu apliquei na minha vida. E tiveram muitas coisas que deram muito certo, tiveram outras que não. Então, eu compilei meio que essa experiência desses 2 anos em uma estratégia que funcionou para mim. E aí eu vou ofertar para minha audiência. Uhum. Então, tenho esse projeto aí em andamento, sim, para ajudar realmente as pessoas a terem uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, buscar equilibrar realmente os hábitos. E aí a gente ter orgulho, né, de quando chegar lá nos nossos 80 anos, olhar para trás e falar assim, cara, valeu a pena. Foi às vezes algum sacrifício, foram algumas escolhas que eu fiz, mas hoje vale a pena, né? Então é um projeto bem de longo prazo mesmo, de você olhar para você e se enxergar como que você vai querer estar, né? Então é bem isso que eu acredito, é muito que eu vi isso, e é isso que eu quero propagar por aí. Esse é o projeto agora que eu estou dedicada, né? A levar, ajudar mulheres a ter essa consciência, saber se planejar, conseguir levar uma alimentação não só para si, mas também para sua família, bem mais saudável, hábitos mais saudáveis, como escolher, como fazer planejamento estratégico para isso. É isso que eu ia perguntar, você acabou, né, perguntando do projeto. Você até o momento não fazia nenhum tipo de consultoria. Vou chamar assim, né? Mentoria, consultoria. E agora você está entrando nessa outra, né? Nesse outro momento, é isso. É isso, que, como eu comentei com o Deller, né? Quando eu comecei a falar assim, olha, eu vou construir uma nova profissão, tudo. Eu compartilhava essa questão da vida saudável já no meu Instagram, né? Porque eu vim compartilhando o meu emagrecimento. Mas, em paralelo a isso, eu estava estudando marketing digital. E aí, como a gente sabe que nada aparece do nada, tudo tem o seu planejamento, tudo tem os seus métodos para fazer. E aí eu comecei a estudar. Só que é uma construção, né? Como eu me deparei com uma nova faculdade ali num mundo completamente diferente do que eu sempre vivi, porque até então eu vivia odontologia, né? Eu sabia de odontologia, não sabia mais nada além daquilo. E aí quando você vai, aí é câmera, edição, e é um outro mundo, né? Tipo, entender de plataformas, entender de estratégias de vendas, entender ou um outro contexto. E então eu venho me dedicando esses 2 anos estudando para isso, e aí agora tá sendo esse projeto aí, que eu tenho muito carinho por ele. Que legal, né? Muito legal. É legal porque, né, é diferente daquilo que a gente está habituado, né? Sim. Na nossa rotina e tudo. E é muito bacana que vai ajudar muitas pessoas. Eu falo assim, né? Partilhar, né? É sempre um bom começo, né? Partilhar sempre ajuda, né? E aí a gente organiza cada um dentro do seu nicho, né? De saberes e tal. Mas é interessante, a gente precisa de mais gente, porque a gente atinge, né? A quem está próximo. Eu acho muito importante, porque
você aprendeu e está aprendendo e está compartilhando, né? Assim como a gente aqui. Eu acho que isso ajuda no desenvolvimento da saúde, como uma construção, como algo pleno que a gente estava falando, né? Então, ela vai andando conforme a nossa vida anda, né? Porque o tempo, né, vai nos dando novos desafios, não que a gente tenha escolhido eles aparecem pelo próprio tempo, né? E aí a gente tem que ir, né, trocando ideia para aprender a superá-los também juntos, né? Isso é fato. E assim, Anne, eu sei que, né, se a gente falar do programa, a gente vai ficar um tempo. Não, mas deixa ela lançar. Deixa ela lançar. Deixa ela contar, deixa ela lançar. Depois ela vem e explica. A gente vai combinar um outro dia para isso. A gente vai encaminhando para o final e a gente tem sempre 2 perguntas. Eu faço uma, a Ju vai fazer outra. E a gente... Tá bom. Pergunta o seguinte, né? A minha pergunta é para você: o que te motiva a continuar no caminho que você escolheu agora, né? Qual que é a sua motivação realmente para, desde o trilhar tudo isso e continuar fazendo, e o porquê que você escolheu isso? Então, hoje o que mais me motiva realmente é enxergar as coisas que eu conquistei, né? De poder ter transformado o meu corpo, de conseguir entender, ter clareza de muitas coisas da minha vida. Então, o que mais me motiva é falar assim, cara, eu preciso comunicar isso para as pessoas, porque é possível que elas vivam também, sabe? Não é difícil, não é assim, um negócio de outro mundo, é só você ter o como fazer, sabe? Porque o que diferencia uma pessoa que tem resultado da que não tem é que ela sabe alguma coisa a mais do que a que não tem, entendeu? Não é porque ela tem superpoderes, não é nada disso, é só uma ou outra coisa que ela sabe a mais do que você. Então eu vejo assim que se na época que eu tava lá no olho do furacão, se eu tivesse alguém que segurasse na minha mão e falasse assim, olha, faz isso, isso e isso, eu teria alcançado o que eu alcancei em 2 anos muito mais rápido, entende? E aí, eu hoje quero ser essa pessoa que segura na mão e fala, vem, que por aqui tem um caminho. Pode não ser o caminho da verdade, mas é um caminho que vai encurtar, sabe? Muita coisa para muita gente, porque muita coisa eu errei, muita coisa eu fui pulando etapas, né? A questão da minha lesão também eu aprendi muito com isso, de tipo, não precisa chegar até aqui, você pode parar um pouquinho antes. Então são coisas assim que encurtam, né? E eu acredito que hoje o que mais tem a valor é isso. Se eu perguntar para você, se você pegar um recém-formado hoje e falar assim, vem cá, deixa eu te ensinar, ele vai conseguir chegar onde você tá muito mais rápido, né? Isso é verdade, né? A gente fala tanto sobre isso, né? No nosso dia a dia. E é muito bacana, assim, né? Porque, igual você falou, você vai mostrar um caminho, né? Que foi você e foi uma verdade, e você pode ajudar essas pessoas a alcançar também, né? Lógico que a gente sempre coloca, eu tenho certeza que você concorda também, que as pessoas vão se identificar com isso, vão seguir outras, de repente vão trilhar caminhos um pouquinho diferentes, mas também vão ser influenciadas por isso. Isso que eu acho o mais bacana. Que legal, Anne. Sim, é porque assim, não há uma verdade absoluta, né? Não, nada é. E tem contextos e tudo. Só que é diferente você pegar uma pessoa que teve a experiência e dar um conselho para quem está lá no início, para quem não sabe, entende? Então, a mesma coisa, se eu pegar uma pessoa, uma recém-formada em odontologia, sentar com ela uma tarde, eu vou encurtar muita coisa do caminho dela. Porque eu vivi, porque eu aprendi, porque eu errei, porque eu experimentei. Óbvio que cada um vai querer ter as suas experiências, né? Mas, assim, quando você tem essa humildade de ouvir quem já passou, você aprende muito. Verdade. Sua pergunta, Ju. Ele deixa pra mim. Não, a minha pergunta é a clássica, né? Que a gente termina, claro, né? A gente pergunta sempre, Anne, assim. O que é irrestrito pra você e na sua vida? Irrestrito? Ai, meu Deus.
Esse não tava no script, não, né? Esse não tava. Eu acho que o que é irrestrito pra mim, eu vou ser bem clichê, é amor. Eu acho que o amor é irrestrito. Eu falo que eu tenho um jeito diferente de amar, mas eu acredito muito nisso, que o que é irrestrito na minha vida é o amor. Que legal. Isso é diferente, né? E partilhar, legal, né? É interessante, porque ela está se colocando, né, nesse projeto, que ela não explicou detalhe, obviamente, né? Porque não é o momento. Mas assim, quando a gente toma uma decisão de partilhar uma parte do nosso caminho com alguém, mesmo que aquele alguém não siga esse caminho, né, Anne? É uma forma da gente partilhar amor, né? Se a gente puder ajudar, nem que ela só liga o botão e que acha o caminho dela, né, a gente cumpre um pouco da nossa missão também, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu dou aula, ainda gosto, eu dou aula porque eu adoro dar aula. Eu acho que como docente a gente consegue fazer um pouquinho disso, né? Nem que seja assim uma fagulhinha assim para acender. Sim. É muito sobre isso. Eu acredito assim que, ainda mais quando a gente é da área da saúde, era uma coisa que cada paciente que sentava na minha cadeira, eu olhava assim, eu falava, cara, essa pessoa é o amor da vida de outra pessoa. Então eu tenho que tratar com muito carinho e com muito respeito. Então, isso eu baseei a minha jornada na odontologia inteira, sabe? Obviamente que você tem altos e baixos, tem dias bons, dias ruins, mas sempre quando o paciente sentava na minha cadeira, era esse sentimento que eu tinha, de falar assim, é o amor da vida de alguém. Então, merece sim ser tratado com todo respeito, com todo amor, com todo carinho que eu tenho para dar, entende? Então, hoje, quando eu me volto para esse novo projeto, eu olho da mesma forma. Eu falo, as pessoas que vão chegar até mim, as pessoas que me seguem, as pessoas que eu converso, são amores da vida de outras pessoas e que merecem amor também. Então, eu baseio muito a minha profissão nisso. Né, da minha profissão, tanto na odontologia quanto agora, e eu acho que quando a gente tem esse olhar, a gente consegue ter um olhar um pouco mais humano, e nós, profissionais da saúde, a gente tem isso, né, a gente tem o contato, a gente tem a questão de ter essa troca com o paciente, com o nosso cliente, e é muito importante quando a gente entende, né, que não são só números, né, igual quando a gente falou da agenda lotada, tudo não são só números, não são pessoas, não são só, não é apenas dinheiro que está vindo, não, são pessoas. Então, você ter esse olhar humano, saber que vem de contexto, saber que vem que tem as suas crenças, que tenha os seus porquês também, e ter, né, esse feeling, essa questão bem humana. Eu acredito muito nisso. Nossa, que legal. Pra gente fechar, né? Anne, eu vou deixar aqui um convite para quando você lançar, você voltar aqui, tá? Explicar direitinho. Falar mais sobre o teu programa, que eu fiquei curioso pra gente saber mais. Sim. E agradecer pelo teu momento de compartilhar, de estar aqui com a gente, compartilhar com o pessoal que está assistindo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço do fundo do meu coração o convite, por você ter me chamado. Fiquei muito feliz. Falei, nossa, fazia muitos anos que a gente não se via, não se falava. E foi muito bom. Fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui participando do programa de vocês. E a Jo eu não conhecia, né? Então foi um primeiro contato, mas com certeza eu voltarei. E aí eu vou fazer de tudo para estar aí presencialmente. E aí vamos programar isso aí, sim. Prazer conhecer, Anne. Muito obrigada. E deixa a sua mensagem final assim para encerrar. E a minha mensagem final é assim, gente, vamos ter equilíbrio, né? Viver uma vida equilibrada, viver uma vida com saúde, estar dispostos, né? Então é isso que eu quero, que eu prego, que eu desejo para todo mundo, é que a gente não se arrependa, porque eu acho que o arrependimento deve ser uma coisa muito triste quando você chega assim, né, no final da sua vida e fala, poxa, podia ter feito. Não, faça, viva, né, com muito equilíbrio e sabedoria. Então é isso. E aí eu tô nas minhas redes aí, pra quem quiser me seguir.
Instagram, Anne Pontes, tudo Anne Pontes, porque meu nome é Aniele Pontes, mas ninguém acerta. Então, a gente facilitando o caminho. Me chamam de tudo, menos de Aniele. Então, ficou Anne Pontes, estou no YouTube, TikTok, Instagram, e aí eu compartilho um pouco mais dessa minha jornada. Muito bem, legal. Obrigado, né, gente? Obrigado, pessoal. Pessoal que ficou, né? Obrigado por ter assistido aqui, compartilhado, né? Visto o vídeo com a gente, recebido esse monte de informação, né? Que foi um monte de coisa que a gente conversou aqui hoje. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.